Passando agora às categorias de hipóteses, elas podem ser simples ou complexas, e já vamos detalhar um pouco mais, direcionais ou não, de associação ou de causalidade, e estatísticas, chamada a hipótese nula, ou de investigação, que é a hipótese alternativa. Esta última não vamos cobri-la neste vídeo, pois fica para as secções mais relacionadas com a estatística, mais adiante. E é claro que estas 4 categorias não são mutuamente exclusivas, ou seja, uma mesma hipótese pode ser qualquer um destes 4 subtópicos. Assume um dos binómios de cada uma destas 4 classificações que aqui estão. A hipótese será simples se só enunciar uma relação entre 2 variáveis, será complexa se enunciar uma relação entre 3 ou mais variáveis. A hipótese será direcional se especificar a direção que se espera da relação e tipicamente usa termos deste tipo, menos, mais. Por exemplo, o medicamento A é mais eficaz do que o medicamento B para diminuir a dor de determinados pacientes. Mais já significa uma direção, que o A é mais eficaz que o B. Se não houver direção, sabe-se que há uma diferença, mas não se sabe para que lado, se é para o lado positivo ou para o lado negativo. Por exemplo, pegando no caso dos medicamentos, poderia ser o medicamento A produz resultados diferentes do medicamento B no tratamento da patologia X. Não se sabe se será melhor, se será pior, vai-se fazer o estudo precisamente para identificar essa direção. As hipóteses de causalidade e de associação. Quando as variáveis variam juntas, mas não em função umas das outras, diz-se que a hipótese é de associação, e tanto pode ser positiva como negativa. Por exemplo, existe uma associação negativa entre o consumo de álcool e de drogas e a autoestima. Reparem que não é uma que provoca a outra, elas variam juntas, mas o que é certo é que quando a autoestima está em alta, a tendência para ingerir álcool e drogas é menor do que quando a autoestima está em baixa. Pelo contrário, se a hipótese for de causalidade, então já dizemos que há uma causa, que normalmente é a variável independente, aquela em que o investigador mexe, que ele manipula, para depois medir o efeito, que é a variável dependente. E é claro que isto implica uma direção. Naquele caso do medicamento de há pouco, o medicamento faz reduzir a dor. Neste caso a direção é diminuir, faz baixar. Há uma intervenção, que é a intervenção do medicamento, e vai-se medir o que acontece à variável dependente, que é a dor que aquele medicamento é suposto tratar. A verificação das hipóteses, como já se disse, é o núcleo central da maior parte das investigações, tipicamente das quantitativas. E isto também para fazer a ponte com o que virá mais à frente, nas fases mais metodológicas e empíricas, que é a parte da análise estatística. Se a hipótese for de associação, as variáveis variam juntas, mas não em função umas das outras, usam-se análises de correlação e de regressão para determinar a existência dessa relação e o tipo, o grau de relação entre as variáveis estudadas. Já se a hipótese for de causalidade, já se usam outro tipo de testes para ver se a tal variável independente, que é denominada por x, teve ou não teve um efeito estatisticamente significativo sobre a variável dependente, que normalmente é designada por y. Mas mais à frente vamos ver o que significa este estatisticamente significativo. Para terminar, vamos enunciar os objetivos, as questões e as hipóteses do nosso projeto de investigação modelo, da ansiedade pré-natal e dos cuidados ao recém-nascido. Os objetivos. Começando pelos mais simples, descrever os conhecimentos das grávidas portuguesas sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido, é nível 1, descritivo. Um outro de nível 1 é identificar as áreas de cuidados ao recém-nascido cujo desconhecimento provoca uma maior ansiedade nas grávidas portuguesas. Por outras palavras, quais os cuidados ao recém-nascido que as grávidas consideram mais críticos, no sentido de quanto mais críticos, mais ansiedade lhes provocam. Também é nível 1, porque o que se vai identificar são esses tais cuidados mais críticos. Depois, a um nível mais elevado, nível 2, verificar a existência de relação entre as características sociodemográficas das grávidas portuguesas e 2 outras variáveis, os seus conhecimentos sobre os cuidados a prestar aos recém-nascidos e os seus níveis de ansiedade pré-natal, que já se vai ver se há ou não relação entre estas variáveis. Ao nível 3, não foi um objetivo lançado como uma questão preliminar na primeira fase da formulação do problema, mas que agora parece pertinente, que é determinar a influência de ser ou não primípara nos conhecimentos que as grávidas portuguesas têm sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido. Também parece pertinente saber se o tal ensino de cuidados deve ser personalizado às primíparas e às não primíparas. Isto já é nível 3, já se sabe que há uma relação, as não primíparas terão mais conhecimentos e vão-se explicar melhor essas relações. Finalmente, ao nível 4, determinar os efeitos de um programa de ensino de cuidados ao recém-nascido sobre a ansiedade pré-natal das grávidas portuguesas. Aqui já há uma intervenção, que é o ensino de cuidados, que o investigador vai manipular. Neste caso, os profissionais de saúde irão dar às grávidas e vai-se medir o seu efeito sobre uma outra variável dependente, que é a ansiedade pré-natal. Em qualquer um destes objetivos que aqui estão,
nós conseguimos identificar as variáveis, a população-alvo, que neste caso são as grávidas portuguesas, e a orientação que é dada pelo início, pelo verbo escolhido. Destes objetivos para as questões de investigação e hipóteses é relativamente simples. Reparem que o primeiro objetivo, que é descrever os conhecimentos, em termos de questão passa a ser quais os conhecimentos das grávidas portuguesas, acaba por serem tudo idêntica, só que termina com ponto de interrogação, é uma pergunta, e em relação às questões preliminares que já se tinham definido logo no início, a diferença é que precisa um pouco melhor a população. Neste caso tinha grávidas, de forma genérica, e agora já está mais preciso e diz grávidas portuguesas. Segundo objetivo, quais as áreas que provocam mais ansiedade, mais uma vez na forma de pergunta. Terceiro, verificar a existência de relação passa a ser, existe uma relação entre as características sociodemográficas das grávidas e as tais duas variáveis, os conhecimentos e os níveis de ansiedade pré-natal. Determinar a influência de ser ou não ser primípara passa a ser qual é a influência de ser ou não primípara nos conhecimentos que as grávidas portuguesas têm sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido. Claro que aqui nós estamos a perguntar qual é a influência, mas esta questão de investigação também poderia ser redigida na forma de uma hipótese de investigação. Se já assumíssemos que as não primíparas têm mais conhecimentos, então escreveríamos as grávidas não primíparas têm mais conhecimentos sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido do que as grávidas primíparas. Foi uma opção, colocá-la como questão, mas também poderia ser colocada como hipótese. Já hipóteses temos apenas uma, que é correspondente ao objetivo de mais alto nível, que está aqui de nível 4, e a hipótese diz que um programa de ensino de cuidados ao recém-nascido, ministrado às grávidas portuguesas, tem influência sobre a ansiedade pré-natal. Mais uma vez, não estamos a colocar aqui direção, porque não sabemos ainda qual vai ser a influência, provavelmente será no sentido de reduzir a ansiedade pré-natal, mas estamos a colocar uma hipótese não direcional, porque isto ainda não foi explorado, pelo menos através da literatura que nós revimos. Se quiséssemos colocar esta hipótese na forma de questão de investigação, também o poderíamos fazer, e aí já seria qualquer coisa deste tipo. Quais os efeitos de um programa de ensino de cuidados ao recém-nascido, ministrado às grávidas portuguesas, sobre a sua ansiedade pré-natal? Mas parece-me que esta é a forma que faz mais sentido de dividir os objetivos em questões e hipóteses de investigação. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Trata-se da última etapa da fase conceptual, enunciar o objetivo, as questões de investigação ou as hipóteses, ou seja, neste ponto já se sabe formalmente o que o investigador pretende descobrir ou estudar e vão-se passar a definir as ferramentas, na fase metodológica, que ele vai utilizar para esse efeito. Estamos precisamente numa viragem de fase.